Gênesis 3. Muito bom dia, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembre-se de comentar, compartilhar, ativar o sino de notificação. Vamos ao nosso maná. Em Gênesis 3:6 diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Olha, pela sedução dos argumentos de Satanás, Eva caiu nisso. Quais são os argumentos? Voltando um versículo lá em Gênesis 3:5. Quando Satanás disse: Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. A tentação foi: olha, Eva, sereis como Deus. Não foi nem, olha, vocês serão deuses. Não, serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Você, Eva, olha, vai ser como Deus. Come isso aí primeiro. E Eva toma, come e reproduz e dá isso para o seu marido, e assim os seus olhos se abriram. Eva quis ser devocionada ali por seu marido, quis comer o fruto primeiramente. A contrapartida dessa atitude de Eva e dessas ações de Adão, vemos em Filipenses 2:5-8, na pessoa de Cristo, que diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente à morte de cruz. Mas a mulher desejou ser como Deus, e nessa onda foi Adão também. E Jesus, sendo próprio Deus, não considerou ser. Como Eva, muitos caem nas propostas do diabo. Como Adão, muitos caem na proposta uns dos outros, seguindo as ideias de seus semelhantes ao invés da ideia de Deus. Você segue a Deus, ou você segue aos homens ou ao diabo? Escolha. Essas são as únicas opções. Não se tratava aqui de um julgamento eterno, mas o que aconteceu com Adão e Eva foi uma separação de Deus. Em Gênesis 3:17, e ao homem declarou, Deus disse: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinho e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. O que iria acontecer com a sua alma? É curioso isso. Não há uma palavra sobre este aspecto. O que ia acontecer com o interior do homem? A questão do homem interior, ela é bastante intocada nesse primeiro capítulo. Perceba que quando Deus o expulsou, a alma não morreu. E a alma não foi para o pó, como dito para o homem na sua carne. Volte ao pó. Pois a alma não foi feita do pó. Mas ser expulso da presença de Deus era uma completa miséria eterna. Embora seja preciso ter uma mente espiritual em certo sentido para alguns compreender e para saber o que é realmente uma miséria infinita, você está afastado e excluído da presença de Deus. Mas lemos, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, está lá em Gênesis. Por quê? Porque Deus não poderia permitir que o homem se multiplicasse em sua maldade eternamente. Ele não deixaria tirar dele e viver para sempre. Isso daria vida eterna ao pecado. O homem poderia ser tentado a contrabalancear a coisa toda e meio que completamente ali dando o seu jeitinho. Assim, a saída do jardim foi mais do que um julgamento que Deus deu. Foi um ato de misericórdia, quando a gente pensa assim. Não se podia permitir que o homem não morresse.
Então foi um julgamento condenatório, não foi um julgamento condenatório na sua totalidade, mas sim um ato de misericórdia ao mesmo tempo. De outra maneira, de que forma a maldade iria acabar? De que forma a maldade seria expulsa da terra? Para a maldade do homem ser excluída, para a maldade da terra ser dissipada, o homem teria que renascer. Então, isto sim foi a humilhação para Satanás. Quando Deus expulsa o homem do jardim do Éden, mostra que há um plano de redenção. A maldade não seria eterna. E a redenção veio por meio de quem? Da própria mulher, que foi a primeira a cair. Foi pela mulher que entrou a salvação, como lemos em Gálatas 4, de 4 a 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, e olha que forte, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Da própria humanidade caída, da própria mulher que deu o primeiro passo, Deus tirou o Salvador do mundo. Creia em Deus, creia em Jesus. Se Deus fez essa volta todinha na história da humanidade, do planeta, e recuperou ali a dignidade da mulher, do homem, e humilhou Satanás, o que não pode fazer Deus na sua história? Ele fará na sua história. Então, como em Marcos 1,15, cumpriu-se o tempo, irmãos. Chegou o reino de Deus, então arrependa-se de seus pecados e creia no Evangelho e seja salvo. E a sua história, Deus vai mudar. Até aqui a palavra, que Deus abençoe, que essa palavra alcance o seu coração e lhe traga esperança. Tenha um dia abençoado. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!